começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Olá com vocês, tudo bem? Espero que sim, mais uma videoaula, segundo colegial PET, volume 7. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, tá? Se inscreve no canal para receber informações do PET 8, tá? Então vamos, sem delongas aqui, vamos aqui para a lista de exercícios da terceira e quarta semana. Tá aqui na minutagem. Bora lá? Exercício 1. Assinale falso ou verdadeiro em cada afirmativa. A água pode evaporar a uma temperatura menor do que 100 graus Celsius? Verdadeiro. Então aqui, ó, senhores, verdadeiro. Por que que isso é verdadeiro? Vou tentar desenhar aqui, tá? Faz de conta aqui que eu desenhei. Faz de conta, hein, senhores, que isso daqui é uma montanha, tá? Aí aqui nós teríamos o nível do mar. Faz de conta que isso aqui é o nível do mar, ok? Então aqui nós teríamos a água aqui, né, senhores, ó? Seria a água nível do mar, ok? O que nós teríamos aqui sobre as nossas cabeças seria uma coluna de ar, tá? Uma coluna de ar. Então tá aqui, senhores, aqui a gente desenhou, né? Quanto maior for a altitude, tá? Quanto mais você subir aqui na sua montanha, menor será a coluna de ar. Se é menor a coluna de ar, menor será a força peso causada por essa coluna de ar. Porque você lembra que a força peso é massa vezes quem? A gravidade. E pressão atmosférica é força sobre área. Então é o seguinte, quanto maior a força, maior quem? A pressão. Então, para aumentar a força, a gravidade é constante, a massa é que tem que aumentar. Então, no nível do mar, a pressão atmosférica, aqui a pressão atmosférica, seria maior, certo? Ok, o que tem a ver com isso? Ó, senhores, não pode falar isso. Na escola não pode falar, né? Puta, véia, não rejeita tarado. Não pode falar isso em escola, pelo amor de Deus. Se você ouvir isso, eu estou te falando que se você ouvir, você fala não pode, não pode, não pode, né? Que é a equação de Clapeyron. Pressão, volume, número de mols, constante e temperatura. Quanto maior a pressão, maior vai ser a temperatura de ebulição. Ou o contrário, quanto menor a pressão, menor a temperatura de ebulição. Então, o que acontece? Por que essa alternativa é verdadeira? Por causa dessa palavra aqui, ó, pode. Por causa da palavra pode. Pode acontecer dela ter uma evaporação com uma temperatura menor que 100 graus Celsius? Pode. Aonde isso ia acontecer? Aqui, ó, em cima da montanha, aonde a força peso dessa coluna aqui ia ser menor, a pressão atmosférica ia ser menor, a pressão atmosférica sendo menor, a temperatura de ebulição ia ser o quê? Menor, certo? Também pode evaporar com uma temperatura maior que 100 graus Celsius. Quando isso acontece? Ou quando você estivesse na Holanda, que você estaria no Países Baixos. Por que chama Países Baixos? Abaixo do nível do mar, ou usando uma panela de pressão. Então, alternativa 1, aí, né, verdadeira. A sensação de frio ocasionada pela evaporação da água sobre a pele deve-se à absorção de energia da pele pelo líquido. É a pele que está absorvendo energia do líquido? Essa é a pergunta. Quem absorve energia? Para evaporar, é o líquido que tem que o quê? Absorver energia. E o líquido absorvendo energia quer dizer que a pele está doando energia. Quem doa a temperatura vai o quê? Abaixar, que aí vai dar sensação de que a gente chama de frio, tá? Então vamos lá. A sensação de frio ocasionada pela evaporação
da água sobre a pele deve-se à absorção de energia da pele. A pele não absorve energia, a pele doa energia. Então essa alternativa é falsa, porque ela não absorve, ela doa. Item aqui 3. A velocidade de evaporação da água não depende da pressão externa. Alternativa falsa também, ela depende da pressão externa. Ela depende de vários fatores, tá? Se você tiver água numa xícara, ela vai ter uma velocidade de evaporação. A mesma quantidade de água, se for derramada no chão, numa superfície espalhada, teria outra velocidade de evaporação. Também a pressão vai alterar a velocidade de evaporação, tá certo? Então, alternativa falsa. Bora lá. Item 4. Calor latente é a quantidade de energia necessária para provocar a mudança de estado físico. Aqui que está o erro, né? O que é calor latente, né? É a forma do... Qual forma? Do quimeleca. Quimeleca. Então, o L, que é o calor latente, seria a quantidade de energia dividido o quê? Pela massa. Então, aqui que está errado. Do jeito que ele colocou aqui, parece que o calor latente é a energia. Calor latente não é energia. Calor latente é o quê? É a constante que caracteriza o material, que ele vai falar de quanto que ele precisa de energia para cada grama. Então, aqui a alternativa também está o quê? Falsa. Fusão é a mudança do estado gasoso para o estado líquido. Fusão é a mudança do estado sólido para o estado líquido. Então, a alternativa está falsa também. Durante a mudança de estado físico, apesar de receber ou reter energia, a temperatura da substância permanece o quê? Constante. Então, quando a gente tem mudança do estado físico, então você tem que entender o seguinte, você nunca vai ter as duas coisas. Muda o estado físico, não muda a temperatura. Muda a temperatura, não muda o estado físico. Ou é um ou é outro. Como a gente está tendo mudança de estado físico, o que acontece? A temperatura da substância permanece o quê? Constante. Independente se ele vai doar, ceder ou receber, tá? Então, essa alternativa é o quê? Verdadeira. Estamos aqui. Ebulição e evaporação são duas formas pelas quais uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Verdadeiro, tá? Então, aqui a alternativa aqui, ó, ela é verdadeira. Mas nós também temos outra, tá? Que ele não citou, que é a calefação, tá? Então, a gente também tem calefação. São 3. Ebulição, evaporação, calefação. Calefação é quando é muito rápido esse processo, tá certo? Do líquido para o gasoso. É quando deixa uma panela bem quente, você deixa cair um pinguinho d'água, aquela água fica pulando, né? Então, exercício 1 resolvido. Vamos para o exercício 2. Bora lá? Aí, senhores, exercício 2, bem tranquilo o exercício 2. Um recipiente armazena 500 gramas de água no estado líquido. Então, aqui, ó, qual é a massa do famoso H2O, tá? 500 gramas no estado líquido, tá bom? Sem haver mudança de temperatura da água. Quando não tem mudança de temperatura da água, a gente vai estar falando de quem? Do quimeleca, tá? Quando tem mudança de temperatura, seria o quimacete, tá? Continuando a ler o texto, todo o seu conteúdo é evaporado. Então, todo o conteúdo sai do estado líquido, passando para quem? Para o estado gasoso. Então, aqui, senhores, eu estou tendo uma transformação do estado líquido. Então, eu vou fazer um L diferente, para você não confundir com o meu de calor latente. Do estado líquido, transformando tudo isso para quem? Para
para o estado gasoso. Há uma transformação aqui, tá? Determine a quantidade de calor que foi transferida para o conteúdo desse recipiente. Então é o seguinte, aí que é a quantidade de calor. Então é o Q. Qual que é a massa? 500. Quanto que vale o L? 540. Vamos fazer conta, tá? Aqui, conta do jeito que você quiser. Tem 3 zeros aqui, ó. 1, 2, 3. Eu vou pegar 3 zeros. 1, 2, 3. Agora eu vou fazer a conta, tá? 5 vezes 4 dá quanto? 20. Mais um zero, vão quanto aqui? Vão 2. Certo? 5 vezes 5, 25. Com mais 2 que está aqui, 27. Cal. Mas também poderia aparecer uma resposta, se fosse te assinalar, poderia aparecer o seguinte. Eu poderia pegar aqui, senhores, ó. Marcar até aqui em vermelho, ó. 3 zeros. Por que 3 zeros? Porque seria 270 quilo. O que é quilo? É 1000. Quilocal, tá? Poderia aparecer assim, tá bom? Então, nós colocamos uma pá de cal aqui e já enterramos. Nossa, que trocadilho horrível, pelo amor de Deus. Mas está pronto aqui o exercício 2. Bora para o exercício 3. A piada foi ruim, né? Mas você sabe, piada você só sabe que é boa porque você tem o parâmetro das ruins, né? Você conta piada ruim? Escreve aí no comentário. Difícil, né? Eu sei que é difícil. Bora lá, exercício 3. Exercício 3, senhores. Então, vamos lá. Para combater traças e baratas, era comum colocar algumas bolinhas de naftalina no guarda-roupa. Por que era comum? Porque essa naftalina ela deixa um odor característico, tá? Aí fala assim, o guarda-roupa da vovó, né? É isso mesmo. Com o passar do tempo, essas bolinhas diminuem de tamanho. Esse fenômeno é uma mudança de estado físico chamado o quê? Então, o que acontece? Se fosse uma substância do estado sólido que passasse para o estado líquido para depois evaporar, porque você tem que entender o seguinte, como que mata o inseto? Mata por asfixia. Você está jogando um gás, aí ele vai respirar esse gás, tá certo? Aí ele vai faltar oxigênio para ele vai morrer. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Entendeu qual que é a ideia? Então, a ideia é você oferecer uma quantidade de gás, certo? Para o inseto e ele vai morrer por asfixia lá, vai morrer por falta de oxigênio lá, entendeu? É um gás venenoso lá para o inseto. Bom, mas se passasse do sólido para o líquido, ia molhar essa roupa, para depois passar para o gasoso. O que acontece é que ele passa de quem? Do sólido diretamente para o gasoso. Diretamente para o gasoso, tá? Esse fenômeno chama sublimação, ok? Tá? Só para você ter ideia aqui, ó, evaporação é quando eu tenho o quê? Do líquido para o gasoso. Fusão é quando eu tenho do sólido para o líquido, tá? Condensação é quando eu tenho do gasoso passando para quem? Para o líquido. Solidificação, quando eu tenho do líquido passando para quem? Gasoso. Questão 3, sublimação. Fechou. Bora lá, vamos para o próximo exercício. Antes de ir para o próximo exercício, existe um gelo chamado gelo seco. Por que o nome dele é gelo seco? É porque o gelo comum que você tem na sua casa, ele passa do estado sólido para onde? Para o estado líquido. Depois do estado líquido, ele vai para onde? Para o estado o quê? Gasoso. A água vai evaporar, não é isso? O gelo seco, ele já faz o quê? Já vai do sólido para onde? Para o estado o quê? Gasoso. Ele já vai direto do estado sólido para o gasoso. Chamado esse processo de quê? Sublimação. Por isso que ele chama gelo seco, porque ele não passa para o estado líquido. Nossa, máquina, que legal. É legal mesmo. PUC, né, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então vamos lá. Misturar um soluto em um solvente. O que é isso? Isso é dissolução. Então aqui é o 4, ó, é o 4, magno. Passar de estado sólido para o estado líquido. Então eu estou passando do estado sólido para o estado líquido. Isso é o quê? Fusão. Quem é fusão é 3. Sem confusão. Outro trocadilho
Horrível, Magno. Hoje eu tô terrível, cara. Passar do estado gasoso para o estado líquido. Então, eu tô do gasoso para o líquido. Isso a gente vai ter quem? Condensação ou liquefação, tá? Então, aqui seria 2. E por último, aqui sobraria 1, né? Por quê? Passar do estado sólido para o estado gasoso. Do sólido para o gasoso, a gente já viu no outro exercício, que é quem? Sublimação. Fechou o exercício 4, próximo exercício. Não tem próximo, acabou, senhores. Então se inscreva no canal, porque nós vamos chegar no PET 8 mês que vem. Então é o seguinte, para receber mais informações, se inscreve no canal, compartilha, curte, deixa um comentário aí dos trocadilhos, se for bom, se for ruim. Se tem alguma coisa que você quer que muda nas videoaulas, deixa também no comentário. Fica com Deus. Fui!